voltar. E hoje a gente vai conversar sobre o livro do mês, que é o Crime e Castigo, do Dostoiévski. E esse livro é daquele livro que, se você não leu, você muito com certeza já ouviu falar. E é o livro que eu sinceramente acredito que as pessoas devem ler pelo menos uma vez na vida. Então, a história é o seguinte, para quem não conhece, é justamente a história sobre um crime e o castigo. Então, nosso personagem principal, o Raskolnikov, ele é um estudante, ele tem seus 20 e poucos anos, 23, 24 anos, e ele vem de uma família muito humilde, muito simples, a mãe dele vive de pensão e tal. Ele teve de sair da faculdade de Direito, porque ele não tinha mais condições, né, de pagar ali a mensalidade, os materiais e tudo mais. E a gente sabe que quanto mais tempo livre a gente tem, mais besteira a gente pensa, né? Ainda mais na situação do Raskolnikov liberando a miséria, né? Então, assim, como um recurso ali dele, ele tinha alguns pequenos pertences, pequenos anéisinhos ali que a irmã deu pra ele, um relógio do pai e tal. Ele viu a necessidade de penhorar, né, esses objetos a fim de conseguir um dinheirinho ali, pelo menos para comprar comida. E a mulher que era responsável, né, por fazer essa transição ali sei lá como é que fala, do penhor? Não sei. Ela é uma mulher um tanto quanto escrota, né? O autor vai descrever ela de uma forma bem mesquinha. Era uma mulher que ficou rica, né, com esse negócio em cima da necessidade das pessoas. Só que ela era, tipo, muito podre mesmo, porque ela nunca dava o valor correspondente aos objetos, e ela era mó chata. Inclusive ela tem uma irmã mais nova, e ela abusa da boa vontade dessa irmã, manda ela fazer uns serviços lá pra ela e tal. Uma mulher escrota mesmo. E aí o Raskolnikov, um belo dia, vai nessa mulher, ele vai levar um reloginho lá que era do pai dele pra tentar ganhar o dinheirinho dele. E depois da troca, ele vai para um restaurante, tomar um chá. E ele escuta a conversa de dois homens, assim, num canto. Eles estavam comentando justamente sobre essa mulher e o quanto ela é podre, né? Inclusive, um desses caras, ele vai mencionar o fato de que ele mataria essa senhorinha sem pensar duas vezes e pegava o dinheiro dela. O Raskolnikov, ele falou assim, gente, não é possível que isso é uma coincidência tão grande, né? Eu acabei de sair da casa da mulher e tá aqui esses caras falando isso. Só que o pior é o seguinte, o Raskolnikov tinha pensado exatamente a mesma coisa que o cara tinha falado, sobre assassinar a senhorinha. E ele ficou com aquilo na cabeça, chocado com a coincidência, né, enorme que aconteceu, tanto que ele bolou todo o plano, ele arquitetou todos os acontecimentos ali do dia e ele de fato matou a velhinha. E gente, isso não é spoiler porque é a primeira palavra aqui, ó, crime. E acontece nas primeiras 100 páginas, 120 páginas do livro. De um livro de quase de 500, né, de 100 páginas não é nada. Mas enfim, só que uma coisa aconteceu nesse dia que ele não estava contando, que era a presença dessa irmã mais nova da senhorinha. E ali, né, no auge do crime, o Raskolnikov ficou apertado e acabou matando a irmã também. Então, assim, o resto da história a gente vai acompanhar, então, o castigo que o Raskolnikov vai sofrer. E não é nem o castigo da justiça russa, não. É um castigo pessoal. Ele vai passar a lidar com sentimentos diversos, com momentos em que ele tem uma certa culpa pelo que ele fez, o fato, principalmente, né, o segundo assassinato, que não estava nos planos, e momentos em que ele acha justificável o crime, em que ele acha que ele não será punido, porque ele sinceramente acredita que ele fez um bem à sociedade matando essa senhora. E aí a gente vai saber que, enquanto ele estava na faculdade, ele escreveu um artigo justamente sobre isso. Sobre como existem pessoas que ele classifica como extraordinárias
e pessoas ordinárias. E essas pessoas extraordinárias deveria ser concedido uma espécie de perdão para todo e qualquer crime que elas venham a cometer. Então, inclusive ele cita sempre Napoleão Bonaparte ao longo da história, a gente vê que é um ídolo dele, é uma referência que ele tem de boa pessoa, né? Ele fala assim que essas pessoas, por exemplo, cientistas e pesquisadores e tal, eles são considerados pessoas extraordinárias porque eles devolvem para a sociedade, né? Os estudos que essas pessoas fazem, as descobertas e tal, eles estão devolvendo. Então, se eles tivessem que cometer um crime no meio do caminho ali para conseguir divulgar esses estudos, então eles estariam perdoados. Eles deveriam ser perdoados. É muito uma questão de os meios justificarem o fim, né? E a gente vai ver que o Raskolnikov se considera uma pessoa extraordinária. Ele não se enxerga como ordinário. Mesmo ele tendo esses momentos assim de culpa, não é uma culpa tão culposa assim. Não é uma culpa que vai corroer a alma dele, sabe? Claro, e óbvio que a minha bateria acabou assim no meio, mas dando continuidade. Então assim, ao longo do livro a gente vai acompanhar justamente essa situação do Raskolnikov pós-crime, né? A gente vai assim, são sintomas clássicos, né, até dos romances policiais que a gente lê hoje. Então assim, a gente vai lidar com situações de desespero da parte dele, com momentos de calmaria, com momentos de extrema confiança, né, em que ele acha, tipo, ninguém nunca vai achar que eu sou assassino e tal. E isso vai ser mostrado pra gente através da relação do Raskolnikov com os demais personagens da história. Com o Razumikin, né, que é o melhor amigo dele, com a irmã e a mãe dele, que em determinado momento ali precisam se mudar para São Petersburgo. Tem a relação do noivo da irmã dele e os próprios detetives ali que estão trabalhando no caso. E é justamente um desses, né, o detetive responsável ali do caso que eu quero destacar como um personagem extremamente... um personagem incrível, pra mim é incrível. As passagens dos dois, né, o diálogo do Raskolnikov com o Porfiri, eu acho que é isso que ele chama, são incríveis. São diálogos assim realmente que valem muito a pena a leitura. É como se você tivesse dois gênios duelando, sabe? É muito bacana mesmo. Pra mim foi assim, o momento mais bacana do livro foi quando esses dois encontraram. E também um destaque muito grande para o papel do Razumikin, porque é o tipo de amigo que é extremamente leal à amizade, sabe? Mesmo desde o começo, quando o Raskolnikov estava passando por um problema lá de saúde, ele ficou do lado dele. Quando o Raskolnikov foi começaram a suspeitar dele, o Razumikin estava ali do lado dele. Ao longo de toda a história, ele inclusive foi uma pessoa muito importante ali para apaziguar a situação entre o Raskolnikov com a mãe e a irmã. São dois personagens que vale muito a pena prestar atenção, né, no desenrolar aí da história. E o que mais? E é isso, gente. É um livro que foi escrito, sei lá, no meio do século XIX. E o Dostoiévski, ele tem, a característica dele é muito essa, de retratar o interior de anti-heróis, sabe? Assim, ele não vai esconder nada de você. Se o cara tá pensando uma coisa muito bizarra, ele vai escrever, ele vai ser muito direto. E assim, eu não tenho conhecimento muito grande, né, nas obras russas, principalmente Dostoiévski, mas é uma coisa que eu já venho percebendo nos livros que eu li dele. E eu tô gostando muito disso, dessa, como diz, falta de tato, né?
Mas enfim, eu gostei muito da leitura, é um livro que eu já tenho aqui há bastante tempo e que eu sempre adiei a leitura. E por um lado foi bom, né, porque eu sinto que eu aproveitei melhor lendo hoje do que se eu tivesse lido, sei lá, há vários anos atrás. E uma coisa que eu quero comentar com vocês é que metade da leitura eu fiz, né, usando o livro físico mesmo, e a outra metade eu fiz, não, né, eu usei o recurso de audiobooks. Você encontra aí o áudio, você encontra o vídeo disponível no YouTube mesmo. Se eu tiver o link do que eu escutei, eu vou colocar aqui pra vocês. E eu acho que é um recurso muito bacana pra quem tem dificuldade, assim, sabe, de sentar e ler, principalmente quando são livros maiores, né? Tem muita gente que assusta com o tamanho do livro e acaba não lendo. Então os audiobooks funcionam muito bem pra isso, porque você não está vendo o tamanho do livro que você está vendo. Mas enfim, é só uma curiosidade mesmo. Eu tô ficando cada dia mais fã de audiobooks. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês leiam esse livro, que é incrível. É um livro, pra vocês terem uma ideia, ele não é um livro difícil de ler. Ele é inclusive leitura obrigatória para a 8ª série lá na Rússia. Desde pequenininho que eles são apresentados, né, a Dostoiévski já, principalmente no contexto do ato cometido, né, do crime e tudo o que isso acarreta, né, para um ser humano. Então, façam como os menininhos russos. Leiam Crime e Castigo. É isso. Até o próximo.